descendente dos Jebuseus, que é a Jebus, também a cidade de Jerusalém, que encontrou-se com Abraão, quando ele voltava de uma guerra, trouxe os despojos, e ele trouxe pão e vinho. Olha aqui, o que você lembra? Pão e vinho, dia da ceia. Esse homem tipifica Jesus, é um tipo de Jesus. Isso é mostrado depois no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 7. O salmista também fala isso no Salmo 110, né? Que Deus fez Jesus, o Messias, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E esse homem traz pão e vinho, porque é um tipo da ceia. E o que é que Abraão faz? Versículo 19: e ele o abençoou e disse: bendito seja Abraão, ou Abrão, né? Do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão lhe deu dízimos de metade do que ele tinha pego. Está escrito aí? Como que está? De tudo. Não é de metade, ele deu o dízimo de tudo. Qual você acha que é a terminologia correta? Entregar o dízimo, dar o dízimo, devolver o dízimo, como muitos falam, né? Tem pastores que falam assim: você tem que devolver o dízimo, porque não é teu, devolve o que é de Deus. Ou pagar o dízimo, o que vocês acham? Dar? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso no Novo Testamento. É uma dívida, por isso que a Bíblia, olha aqui, Hebreus capítulo 7, né? Que aqui nós vamos ver o texto sendo, a narrativa bíblica aqui está tratando do que aconteceu lá em Gênesis 14, capítulo 7, diz assim, ó, Hebreus: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando este regressava da matança dos reis, o abençoou. Espera um pouquinho aí. Por que Melquisedeque abençoou Abraão, irmãos? Não, porque ele era maior do que Abraão. Não pode o menor abençoar o maior. Só abençoa, nós vamos ver isso no texto aqui, ó. Observem, ó. Versículo 2: a quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, depois disso também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai agora o quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos seus despojos, e verdadeiramente aqueles dentre os filhos de Levi que recebem o ofício do sacerdote têm ordem de tomar os dízimos do povo, segundo a lei, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Lombo de Abraão aqui, irmãos, é uma referência a testículo, ok? É que a Bíblia ela é erudita, ela vai tratar lombos, ou então coxa. Quando a Bíblia fala coxa ou lombo, está falando de testículos. Muito bem, verso 6: mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu os dízimos de Abraão, e abençoou aos que tinham as promessas, e sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui homens que morrem recebem dízimos, lá porém os recebem aquele que pode provar que está vivo. E assim como digo, Levi também recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, porque ainda se encontrava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque o encontrou. Perceberam o princípio? Como é antes da lei, o primeiro que pagou foi Abraão. Abraão é muito antes da lei, antes de Moisés. Isso é um princípio de tudo.
E fala que Levi, que era o sacerdote, que era aquele que era específico, pagou o dízimo através de Abraão, quando ele estava, no lombo, que eu já expliquei o que é, nos lombos de Abraão. Então, irmãos, é muito sério a questão dos dízimos. Nós vamos estudar sobre oferta aqui também. Nós vamos estudar aqui também, nesses dias, o que significa quando eu compro um carro, por exemplo, uma casa. Os irmãos que estão aqui comigo mais tempo, lembram que eu já dei esse estudo aqui. Se eu posso ungir esse carro, essa casa, se eu devo derramar óleo, como muitas igrejas fazem aí, comprou um carro novo, vou lá para o pastor ungir para mim. Nós vamos ver que tipo de consequência existe no mundo espiritual a respeito disso. E nós vamos ver o que significa quando eu entrego o meu dízimo na casa do Senhor. Bom, entendemos então que o ato de Abraão apontava para o Novo Testamento, que é um sacerdócio eterno. E outra coisa, a Bíblia nos mostra a grande responsabilidade que cada servo de Deus tem de entregar o seu dízimo. Não é porque Deus precisa de dinheiro, é fidelidade. Como diz lá em Malaquias, depois nós vamos ler esse versículo várias vezes, Malaquias 3, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, tesoureiro, para que haja mantimento, comida. Não sei se eu já expliquei, acho que eu expliquei para os irmãos. O templo tinha 4 cozinhas, uma em cada canto, uma em cada lateral, que é chamado a lateral, a esquina do templo. Essas cozinhas eram para alimentar os sacerdotes. E quando ele diz trazei todos os dízimos, para que haja mantimento, é para que aquelas cozinhas nunca ficassem vazias, para que o sacerdote tivesse aquilo que comer. Mantimento é isso. Isso não é coisa da lei, não é coisa do Antigo Testamento, isso é para o Novo Testamento também. Eu sei que você vai abrir aí coisas no YouTube, estudos que vão dizer, não, isso é coisa do Antigo Testamento, mas isso é princípio de Deus, irmãos, para nós. Se Deus nos dá a condição de trabalhar, nos dá a condição de ter saúde, a condição de levantar de manhã e dizer assim, Deus me deu mais um dia. Ele poderia ter pedido 90%, mas ele só pediu 10%. Ele precisa? Não, ele é dono de tudo. Fidelidade. Um irmão falou para mim uma vez, eu não pago dízimo, porque eu não tenho fé, pastor, para isso. Eu não creio. E eu disse para ele, mas quem falou para você que dízimo depende de fé? Dízimo depende de fidelidade, não é fé. Fé é outra coisa. Fidelidade, você não é fiel, irmão. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada num texto aqui. Abra sua Bíblia em Levítico 27, 31. Você sabia, irmãos, que todas as vezes que o povo de Israel, eles começaram a negligenciar a fidelidade com Deus, uma das primeiras coisas que eles negligenciavam era o dízimo. Eles eram assim, eles eram muito inconstantes, Eles levantavam, era como se fosse uma montanha russa. Uma hora estava lá em cima, outra hora estava lá embaixo. E aí quando eles estavam fiéis mesmo, eles eram fiéis no dízimo. Mas era só dar algum problema, eles paravam de ser fiéis e já começavam pelo dízimo. Eu acho engraçado, de vez em quando a gente vê na internet pessoas dizendo assim, eu não dou dízimo na igreja, mas eu compro em cesta básica e dou para as pessoas. Isso é antibíblico. Não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque Jesus corrigiu Judas, quando aquela mulher ungiu os pés de Jesus com um unguento de nardo, e ele disse assim, que desperdício, poderia ter pego isso daí e dado para os pobres. Ele não estava preocupado com os pobres, nós sabemos, a preocupação dela era outra. E Jesus disse assim, os pobres vocês sempre terão. Jesus está dizendo assim, aquilo que é para os pobres não é o que pertence para mim. Você não pode pegar o que é do dízimo, das ofertas e dar para pobre. Os pobres vão ter outro tipo de... É bíblico ajudar os pobres? Claro que é. É bíblico a filantropia? Claro que é. Ajudar o próximo, mas eu não posso tirar daquilo que é da parte que Deus estabeleceu para mantimento da obra dele, para entregar para os pobres.
Isso não é dízimo. E outro sim, tem pessoas que dizem assim, eu vou dar o dízimo esse mês, só que eu ganho R$1.000, eu vou dar 50. Isso não é dízimo, viu? É oferta. Dízimo é decimare, 10%. Se você quer dar uma oferta, entregue como oferta. Não diga que é dízimo, porque não é dízimo. Dízimo é 10%. Ok? Bom, o que diz aí, irmãos? Hebreus 27, 31. Se alguém quiser remir uma parte do seu dízimo, acrescentar-lhe-á a quinta parte. Vocês entenderam esse versículo? Não, né? Isso aqui significa o seguinte: quando alguém negligenciava o dízimo e ele não levava, ele tinha que acrescentar 20% em cima depois, no Antigo Testamento, para pagar a negligência dele não ter levado. Eu não estou falando que isso aqui é para o Novo Testamento, isso aqui é um princípio. Mas quando a pessoa deixava de dar o dízimo no Antigo Testamento, ele tinha que colocar a quinta parte, 20% em cima. O que significa isso? Que quando eu deixo de entregar o meu dízimo, principalmente no dia certo, nós tivemos um irmão aqui, ele já não está mais aqui não, ele era um dizimista fiel, e o dízimo dele era muito bom, só que ele tinha um problema, ele ficava 2, 3 meses sem dizimar, e aí quando chegava lá, quando fazia 3 meses, ele trazia tudo de uma vez, e aí um dia eu disse para ele, irmão, está errado o que você está fazendo, porque quando você deixa de trazer o dízimo no mês, aquela parte do dízimo que você traz, a igreja fica desprovida, mesmo que você traga depois tudo de uma vez, mas aquele mês ficou desprovido, traga todo mês. Você não recebe todo mês? Ou você está recebendo cada 3 meses? Ele disse, não, todo mês, pastor. Aí ele falou para mim, isso é uma das falhas que eu tenho. Eu falei, então corrija, que Deus vai te abençoar. E ele tentou corrigir, mas depois voltou a fazer a mesma coisa, de novo. Então, irmãos, a Bíblia nos orienta, a Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é o nosso norte, é o nosso farol. Se nós quisermos ser abençoados, vamos atentar para o que está na Escritura. Deus, irmãos, é o nosso provedor. Eu tenho certeza, em todas as igrejas que eu passei, eu sempre falei isso, irmãos que são dizimistas fiéis, têm testemunho para dar. Você algum dia entregou um dízimo na casa do Senhor, e fez falta na tua casa? Algum dia Deus deixou de te prover alguma coisa? Não, porque Ele é dono de tudo. Tudo que eu entrego na obra de Deus é condicional. Eu já ensinei isso aqui. A oferta e o dízimo é condicional. Volta para nós de algum modo, de algum jeito, vai voltar para nós. Eu sei, irmãos. Está aqui minha esposa que ficou muito tempo sem ser dizimista, inclusive nos lugares que eu passei sendo pastor. Ela sempre trabalhou, né? Ela sempre teve o dinheiro, e ela tinha dificuldade. E quando nós mudamos aqui para a Colina, ela começou com uma história de dizer assim, eu queria isso, queria aquilo. Você queria? Queria. E aí, irmãos, um dia eu disse para ela, por que você não começa a ser dizimista, fiel? E ela fez o teste, faz 7 anos, né, que ela está sendo fiel. Pergunta para ela, se fez falta, e se ela alcançou o que ela queria. É barganha? Não, é fidelidade. Não é pecado, irmãos, pedir para Deus te dar um carro, viu? Não é pecado pedir para Deus te dar a capacidade, a condição de trocar um carro. Deus dá, irmãos, Ele é fiel. A senhora quer um carro, irmã Maria Amélia? Amém? A Bíblia diz assim, de Deus o sim, e de nós o amém. Deus é fiel, Ele pode dar amanhã, nos dá a capacidade de reformar a casa, comprar casa. Deus é dono de tudo, nada que tem. Deus pode nos dar esse salão aqui, irmãos, nós não temos condição, eu não sei como, mas Ele é dono disso daqui tudo. Quem é dono aqui na terra é apenas mordomo, é tudo dele, é dele, irmãos, tudo dele. Estou indo para o fim já, viu, por hoje. Bom, vamos lá. Vamos ler mais alguns textos aqui. Então, apesar de muitos pensarem, ensinarem que o dízimo é algo do Novo Testamento, aliás, do Antigo Testamento, né? O dízimo não é um dogma somente do Antigo Testamento, ele é do Novo também. Vamos ver alguns textos aqui. Lucas 18, 20, vamos ler. Vê o que a Bíblia está dizendo aí.
Glória a Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou o homem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que mais? Quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Pronto. Acabou a vida espiritual desse moço. Desviou-se. Porque Jesus mandou ele vender o que ele tinha. Ele não entendeu nada, né? Tesouro aonde? No céu. Onde a traça não pode roer, a ferrugem também não. O ladrão não pode minar. Tesouro no céu. E a Bíblia diz, se você continuar lendo esse texto, que ele se entristeceu porque ele era muito rico.